de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Antes de nós lermos, o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele realizou, através dos seus discípulos, 2 pescas maravilhosas, ou seja, ele fez com que, sob a sua bênção e direção, houvessem 2 pescas maravilhosas. Essa que trata o capítulo 5 de Lucas foi a primeira dessas experiências que os apóstolos tiveram com uma pesca maravilhosa depois da orientação de Jesus. Lá no capítulo 21 de João, nós vemos uma segunda experiência depois da ressurreição de Jesus, quando ele vai para a praia do Mar da Galileia e também orienta e abençoa os apóstolos para que houvesse uma segunda pesca maravilhosa. Mas vamos ler sobre esta primeira aqui, Lucas 5, de 1 a 11. Os irmãos acompanhem. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, abençoa esta porção da Tua palavra, que foi lida nesse momento, ó Pai, diante do Teu povo, diante dos nossos olhos. Acrescenta a iluminação do Teu Espírito Santo, a bênção do Senhor, para que esta leitura nos traga uma meditação positiva, edificante, produtiva para a nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Este texto, ele está aqui na Bíblia, não somente para mostrar o poder de Jesus sobre todas as coisas, inclusive até mesmo sobre a natureza, porque no seu ministério Jesus tinha realmente, como Filho de Deus, mostrar evidências da sua divindade, do seu poder, da sua autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, até mesmo sobre a morte, como também podia e devia mostrar o seu poder até mesmo sobre a natureza. E nós encontramos aqui este milagre portentoso do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que aqueles discípulos, depois de passarem uma noite ali no Mar da Galileia e nada pescaram, o Senhor Jesus orienta, dá uma voz de comando e abençoa aquela pescaria. E nós percebemos aqui que os 2 barcos que carregaram
os peixes tirados das redes vinham quase a pique para a praia. Esse texto, então, não está aqui só para mostrar esse grande poder neste milagre de Jesus, esse grande poder de Jesus nesse milagre, mas ele está aqui também para nos ensinar verdades. Nós podemos tirar lições importantes e preciosas para a nossa alma, para a nossa vida cristã, desse texto, olhando de diversos matizes, de diversos pontos de vista. Hoje nós queremos ver com os irmãos, através desse texto, o poder que Jesus tem para transformar circunstâncias e vidas. O poder transformador de Jesus sobre as circunstâncias e sobre as vidas também daqueles que se submetem ao seu ensino, à sua palavra, ao seu poder. Então, é isso que nós queremos ver com os irmãos aqui nesta noite. A experiência que os discípulos tiveram e mais notadamente o apóstolo Pedro, que, como nós sabemos, era sempre um líder entre os seus pares, entre os seus companheiros, e geralmente ele estava sempre na dianteira de algum acontecimento mais importante, e nesse texto aqui não é diferente. Nós vamos observar principalmente o que o Senhor Jesus Cristo fez para transformar as circunstâncias que Simão e os seus companheiros experimentaram naquela noite e estavam experimentando naquela manhã, e também a transformação que o Senhor Jesus Cristo vai operar sobre essas circunstâncias e também sobre a vida de Simão. Então nós temos aqui o poder transformador de Jesus. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui é que Jesus transformou o fracasso daqueles homens, daqueles discípulos, em vitória. Ele transformou aquela circunstância toda que eles tiveram durante a noite toda, sem conseguir êxito na sua pescaria. Jesus, logo de manhã, ao clarear da manhã, aparece na praia e com a sua palavra de comando, de bênção e de poder, vai operar aquele milagre e vai fazer com que aquela noite de fracasso se torne uma manhã de júbilo, de alegria, de celebração na vida daqueles servos, na vida daqueles discípulos. Vamos observando o texto conforme Lucas está narrando. O povo estava na praia, basicamente apertando Jesus, era uma multidão, conforme Lucas fala aqui no versículo 1, e o interesse dessa multidão era ouvir a palavra de Deus. Jesus estava junto, então, dessa multidão, no lago de Genezaré. Esse é um dos nomes para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, e para os judeus, eles usavam muito essa terminologia de mar, porque não era, de fato, um país que tivesse muitas expressões de águas. Então, aquele lago, por causa da sua dimensão, da sua extensão, 20 quilômetros de extensão e 50 metros de profundidade no lugar mais profundo, então eles já tratavam aquele lago de mar. Então, nós vamos observar nos evangelhos alguns nomes. Lago de Genezaré é o que Lucas usa aqui, porque estava mais próximo ali da região de Genezaré. Mas também aparece outros nomes, Mar de Tiberíades, porque havia uma cidade chamada Tiberíades ou Tibérias, até hoje essa cidade existe, e ali também o Mar da Galileia chega. Então, naquela região ali, de Tibérias ou Tiberíades, eles chamam o Mar da Galileia de Mar de Tiberíades. Outro nome que aparece nos evangelhos para o Mar da Galileia é Lago de Quinerete. Quinerete, na língua hebraica, significa harpa. E esse nome é dado ao Mar da Galileia também pelos judeus por causa da configuração, o desenho do Mar da Galileia, como o formato de uma harpa, geograficamente ou fisicamente falando. Então,
quando nós lermos aí nos evangelhos, Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Mar de Quinerete, são todos nomes usados para o mesmo lugar, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. As montanhas que estão ao sul do Mar da Galileia, basicamente, fazem com que venha lá daqueles altos das montanhas, muitas vezes um vento muito frio, e por isso o Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, oferece condições climáticas para a formação de muitas tempestades, muitos vendavais. É por isso que nós encontramos aqui nos evangelhos narradas pelo menos 2 tempestades atravessadas por Jesus Cristo e os seus discípulos no Mar da Galileia. Mas aqui então, essa multidão estava comprimindo Jesus para ouvir a palavra de Deus, de sorte que Jesus precisou de um púlpito para pregar, de um outro espaço para pregar, com mais liberdade para aquela multidão de pessoas. E ele percebeu 2 barcos que estavam basicamente ali ancorados junto à praia do Mar da Galileia, daquele lago de Genezaré, e era justamente os barcos daqueles pescadores, Pedro, Tiago, João. Jesus percebeu que eles estavam lavando a rede, e certamente o Senhor também percebeu que eles tiveram uma noite de fracasso, uma noite de insucesso. Mesmo sendo homens experientes ou experimentados no ofício da pesca, ali naquela região e ali naquele mar, mesmo assim, eles não foram felizes durante a noite toda. E quando o Senhor Jesus Cristo vê eles lavando as suas redes para voltarem para suas casas, o Senhor Jesus pede para Simão que afastasse um pouco da praia o seu barco, e Jesus então sobe no barco de Simão Pedro, e dali ele começa a ensinar as pessoas, com um pouco mais de liberdade para alcançar aquelas pessoas que estavam interessadas no seu ensino. Quando Jesus acabou de falar, versículo 4, aí Jesus dá uma ordem para Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus está nos dando uma lição aqui, importante, para nós pensarmos no crescimento da nossa igreja. Se nós ficarmos dentro do barco, ou na praia, ou dentro da igreja, nós não vamos pescar. Se nós somos constituídos por Jesus como pescadores de homens, nós temos que nos lançar ao largo, nós temos que ir onde os peixes estão. Essa é uma lição prática que o texto coloca diante da igreja, de cada discípulo de Jesus. Obedecer o Senhor no sentido de nos fazermos ao largo, irmos aos largos, às praças, às avenidas, às feiras, aos espaços, onde as pessoas estão carecendo do verdadeiro evangelho, porque do evangelho falsificado, adulterado e impuro, que tem sido anunciado por aí em tantos e tantos lugares, a população já está cheia. Mas querem, com certeza, o verdadeiro evangelho. Quando alguém ouve a pregação do evangelho, como ela precisa realmente atender aquilo que a palavra ensina, e atende, as pessoas que ouvem o evangelho, com certeza, são impactadas e são trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando o evangelho falsificado, adulterado, lhes é apresentado, o máximo que as pessoas conseguem é ser atraídas por bênçãos ou motivos interesseiros, imediatistas, como nós sabemos que tem acontecido por aí. Jesus então manda que Simão Pedro se faça ao largo, ou seja, entra mais para o mar, vai um pouco mais distante e lance as vossas redes. Se nós não lançarmos as nossas redes, nós não vamos apanhar nada. Interessante que, já lançando as redes, Simão Pedro
Tiago e João não conseguiram a noite toda, imagine então se nós nem lançarmos as redes em lugar algum e em hora nenhuma. Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O que a gente percebe aqui? Que houve um regozijo, houve uma alegria, houve uma celebração de uma grande bênção que o Senhor concedeu ali àqueles discípulos, orientando e abençoando aquela pescaria. A noite toda, nada, nenhum resultado, mas agora eles alcançam o êxito, a vitória. Era Jesus transformando a circunstância na vida daqueles homens acompanhados ou acostumados à vida do mar, mas que em alguns momentos experimentavam fracassos, derrotas. E aqui nós extraímos essa lição de que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem de fato o poder e a autoridade de mudar as circunstâncias nas vidas daqueles que ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra de comando, de autoridade, de poder. Tantas são as vidas que ele alcançou através da sua palavra e que tiveram as suas circunstâncias totalmente transformadas, mudadas. Nós lemos agora há pouco o texto a respeito da experiência de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem malquisto, odiado, lá da cidade de Jericó, mas com vontade de ter uma oportunidade de conhecer Jesus mais de perto, de ouvir Jesus mais de perto, de fazer, quem sabe, perguntas importantes para Jesus que ele não podia fazer aos religiosos da época, porque o viam como um grande traidor da pátria, um malfeitor e um ladrão, porque cobrava o imposto dos judeus para enviar e entregar aos romanos. E os publicanos geralmente eram tidos como ladrões porque não pegavam só a parte que cabia ao governo, pegavam um pouco mais. Ele era de fato um corrupto, né? E se a Lava Jato estivesse lá, certamente haveria de ir pesquisar a vida de Zaqueu. Mas Zaqueu, na sua riqueza, não julgou que fosse humilhante para ele subir em uma árvore, por ser de pequena estatura, e ele que queria tanto ver a Jesus, na verdade foi visto por Jesus. Primeiramente Jesus o viu, porque quando Jesus passou ali pela estrada de Jericó, ele viu aquele homenzinho ali pendurado na árvore, que queria observá-lo, que queria matar a sua curiosidade. E o Senhor Jesus, que conhece cada vida e cada coração profundamente, intimamente, sabia que o coração de Zaqueu buscava respostas para muitas perguntas e buscava uma experiência de mudança, de transformação, que ele não sabia com quem ele haveria de encontrar, mas afinal ele soube que Jesus poderia ser a sua solução, poderia ser a sua resposta. E o Senhor Jesus Cristo olha então para Zaqueu e manda que ele desça depressa, porque naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o Senhor se hospedaria na casa daquele homem que era tido como malfeitor, um publicano, malfeitor e grande pecador, considerado pelas autoridades religiosas, a ponto de os rabinos judeus não acreditarem na possibilidade de mudança, de arrependimento, de transformação de um publicano. Mas com Jesus isto aconteceu. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, e com certeza falando do amor de Deus e falando da possibilidade do perdão e da necessidade do arrependimento, Zaqueu então se levanta. Ele se levanta para uma nova vida. Ele se levanta e dá para o Senhor Jesus Cristo o seu testemunho de que o amor de Jesus tinha alcançado o seu coração e ele tinha entendido que ele tinha que se desfazer de algumas coisas materiais que ele
tinha colocado o seu coração e de repente tinha roubado de outras pessoas, e por isso ele fala que ele estava disposto a devolver, a restaurar alguém que ele tivesse roubado ou defraudado. Jesus, de fato, tem o poder para transformar as circunstâncias. Nesse texto de Lucas 5, naquela pescaria mal sucedida, Jesus presente ali, naquela manhã, ele pôde transformar uma noite de fracasso em uma manhã de vitória. E nós observamos que isto aconteceu por quê? Porque Pedro se dispôs a obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha dito: mestre, olha, durante toda a noite nós trabalhamos, nos esforçamos, nos afadigamos, mas não apanhamos nada. Mas agora, sob a tua palavra, sob a tua direção, nós lançaremos a rede novamente. Então, ninguém pode se sentir desanimado e abatido ou derrotado se for a presença de Jesus, porque Jesus vai dar a sua palavra, Jesus vai dar a sua voz de comando, Jesus vai usar o seu poder, a sua autoridade para mudar as circunstâncias daquela vida, como de fato Pedro pôde ver aquela noite de fracasso ser transformada em uma vitória, em uma manhã de vitória, de êxito. Isto fazendo, Então, isto fazendo, ou seja, obedecendo a palavra de Jesus, ele lançou as redes e agora a pescaria foi muito bem sucedida. As redes se encheram de peixes, as redes quase se rasgavam. O barco, ou os barcos, os 2 barcos que foram cheios daqueles peixes, quase afundavam, quase iam a pique, tal era o peso por causa da grande pescaria sob a direção de Jesus. O que acontece é que a nossa vida tem que estar sob a direção de Jesus. Quando a gente vai andando aí pelas ruas, de repente a gente encontra um ponto comercial com uma placa dizendo sob nova direção. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Senhor, nós fizemos tudo do jeito melhor que a gente podia, mas não deu nada certo essa noite, foi um fracasso. Mas sob a tua direção, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E a bênção veio, porque Jesus transformou ou transforma as circunstâncias, e ele transformou o fracasso daquela noite em uma manhã de êxito, de vitória, por causa da sua autoridade, por causa do poder. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo fez isso também na vida de outras pessoas. Falamos agora há pouco a respeito da vida de Zaqueu, mas Jesus, ele fez essa transformação também na vida de pessoas leprosas, na vida de mulheres mal faladas, como a mulher samaritana. Jesus conversou com aquela mulher, percebeu a sede que o seu coração tinha das coisas que podiam preencher a sua necessidade, e ela tentava suprir de outras maneiras e em outras fontes e não lograva êxito. Mas Jesus, encontrando aquela mulher ali, na beirada daquele poço, ali em Samaria, Jesus transformou também as circunstâncias do coração e da vida daquela mulher, a ponto daquela mulher se tornar evangelista, porque foi proclamar o que Jesus falou para ela e o que Jesus ensinou a respeito dela, e foi falar para o seu povo que ela tinha estado aos pés do Messias, que ela tinha estado com o Messias ali. E algumas pessoas da sua vila foram encontrar-se também com Jesus e creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Outros creram em Jesus porque ouviram a sua palavra e também creram nele por causa da sua palavra de autoridade e poder. Jesus transforma as circunstâncias. Às vezes a tristeza está imperando, mas com o poder transformador de Jesus, a alegria retorna. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, diz o salmista.
Jesus pode transformar fracassos em sucesso, derrotas em vitória, quedas em levantamentos, em reerguimento. Basta que as pessoas possam ir a Jesus, e indo a Jesus, ouçam a sua palavra e atendam a sua palavra, porque a palavra de Jesus transforma o coração do homem. Assim tem sido nas nossas vidas também. Mas há um outro ensino que nós podemos observar aqui a respeito do poder transformador de Jesus. Jesus transforma um homem pecador em um grande seguidor, em um fiel seguidor, em um homem devoto realmente ao Senhor Jesus Cristo, conforme nós encontramos as narrativas sobre o apóstolo Pedro aqui nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Jesus transformou alguém que se considerava um grande pecador em um devotado seguidor. Isso Jesus fez na vida de Pedro. Quando Pedro e os demais discípulos observaram o poder, a autoridade de Jesus se fazendo presente e transformando aquele fracasso em sucesso, aquela grande pescaria, eles ficaram admirados, extasiados, e Pedro sentiu a sua indignidade diante do Senhor Jesus Cristo, como se ele pensasse mais ou menos assim: como é que eu posso, Jesus, permanecer diante da tua presença? Eu sou indigno, Senhor Jesus Cristo, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O Senhor não merece estar aqui do meu lado, eu sou um grande pecador, retira-te de mim. Mas Jesus nos fala na sua palavra que ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus fala que os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Ele veio para salvar aquele que tem consciência que está doente por causa do seu pecado, que é pecador e por isso mesmo é indigno diante de Deus. Mas ele veio restaurar essa comunhão prejudicada e interrompida por causa do pecado. E Jesus transformou aquele pecador indigno, que se considerou dessa forma, Pedro, num devotado seguidor, num devotado discípulo do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos o texto aqui do versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Vejam aqui a atitude de humilhação, a atitude de reverência, a atitude de adoração de Pedro diante de Jesus. Ele prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios dele. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós vamos observar aqui mais um outro ensino que o texto nos apresenta ao coração a respeito do poder transformador de Jesus. Jesus transforma o fracasso em sucesso. Jesus transforma o pecador num seguidor, num discípulo dele. E um terceiro ensino: Jesus transforma um pescador em um grande evangelista, em um grande pescador, mas de homens. Porque foi essa a mensagem que Jesus quis deixar com o apóstolo Pedro. Pedro, eu mostrei para você, em outras palavras, Jesus estava basicamente dando esse sinal. Eu mostrei para você que você vai se tornar nas minhas mãos, sob o meu poder, sob a minha direção, sob a minha autoridade, você vai se tornar um pescador de homens. Assim como você pôde conquistar agora muitos peixes nessa pescaria, eu vou usar você para pescar muitos homens, trazer muitas almas aos meus pés, para o reino de Deus, para a minha igreja que eu vou edificar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E Jesus então disse: doravante serás
pescador de homens. Jesus transforma aquele homem de pescador de peixes em um evangelista, um pescador de almas. E nós observamos que depois daquele episódio da negação tríplice de Pedro, um pouco antes da morte de Jesus, ele ficou arrasado. Ele achou que aquilo de ser um pescador de almas, de ser um apóstolo, já não lhe serviria mais, que ele não tinha qualquer dignidade, possibilidade para continuar. E aí, novamente, o Senhor vai diante de Pedro e dos demais apóstolos, 7 deles que foram pescar depois da ressurreição de Jesus, como que dizendo, nós vamos voltar para o nosso trabalho, nós vamos voltar para as nossas pescarias, já que esse negócio de pescador de almas não dá para nós. Mas o Senhor foi até Pedro, e nós sabemos lá em João capítulo 21, o evangelista João, o apóstolo João, nos narra a restauração de Pedro, quando o Senhor faz aquelas perguntas para Pedro e faz com que ele confesse por 3 vezes que ele de fato o amava, que ele de fato estava disposto a apacentar os seus cordeiros, a apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor. E assim o apóstolo Pedro volta para o apostolado, volta a ser um pescador de almas, e no dia do Espírito Santo, no dia que o Espírito Santo veio em Pentecostes, o Senhor Jesus usa o apóstolo Pedro para trazer milhares de pessoas à igreja, milhares de pessoas aos pés de Jesus, porque ele anuncia o Jesus crucificado, que venceu a morte, que ressuscitou, que voltou para os céus, mas que voltará dos céus gloriosamente um dia para restaurar a vida de todo o seu povo e implantar definitivamente o seu reino glorioso e eterno. Então, nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo também tem esse poder de nos transformar em evangelistas, em vasos de bênçãos, que anunciam a sua palavra, que vivem o seu evangelho e que procuram apresentar a salvação de Jesus, graciosa e gloriosa, aos corações que dela de fato necessitam. E assim, vamos confiar nesse poder transformador de Jesus. Ele tem transformado e continuará a transformar as circunstâncias das nossas vidas. Com Ele nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos resistir às procelas, às tempestades, os ventos difíceis e contrários que às vezes temos que suportar. Mas Jesus vai transformar também a nossa vida de pecadores indignos em seguidores que creem que o sangue de Jesus dá perdão para os seus pecados e que a nossa comunhão com Ele pode ser mantida e pode ser, de fato, melhorada na medida que nós ouvimos mais a voz de Jesus e damos mais espaço para a ação do Espírito Santo na nossa vida. E ainda vamos também perceber que o Senhor Jesus Cristo, conforme a nossa comunhão com Ele se mantiver a níveis mais elevados, Ele vai nos usar também com maior poder, com maior autoridade, para trazer outras vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo e para pertencerem ao reino de Deus para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos a crer no poder transformador de Jesus. Amém.